Shalom, meus irmãos, que a paz na terra seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, né? Agradeço a vocês pela colaboração de muitas pessoas terem se inscrito no canal, na leitura, na liturgia, e ter aprendido conosco também muita coisa que talvez você não sabia ou tinha dúvida, mas não entendia. Então, através dos nossos dias conversando, né? Você tem aprendido junto sobre as doutrinas, sobre as coisas certas e sobre as coisas erradas. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o sábado lunar. Que doutrina é essa? Que sábado é esse? Que sábado é esse que as pessoas estão... Alguns grupos religiosos falam, será que é o mesmo dia que o povo israelita guarda? Será o mesmo dia que a Torá fala? O que a Torá tem para dizer sobre isso? Mas antes, convido você a fazer umas preces, né? Do nosso Shema Israel, em hebraico samaritano. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad, Vaetai Shema Eloah Afka, Lebaba Afka Nafsha, Afka Meldak, Vayu Adebar Ele, Eshanu Kian Sambai Kayon Lebabak, Oshane Tima Lebanek, Odabir Tabima, Avshibitak Babetek, Avliktak Baderek, Bashkaba Kiofkuma, Ukasha Timalu Taliadet, Vayu Tatfot Benenek, o Catatima Mazuzot Betek Wavsharek. Quem já viu falando a tradução do Shema Israel sabe que eu estou falando do capítulo 6 de Deuteronômio, versos do 4 ao 9. Bom, vamos lá. Sábado lunar. Será que o Shabat lunar ele existe? Será que está guardado na Torá? Será que o povo de Israel eles acreditam, eles guardam esse sábado? Vamos ao seguinte. Primeiro, que o Shabat lunar, ele é uma doutrina. Essa doutrina tem sido divulgada pelo WLC, é o World Last Chance, né? Você vai ver lá, que é um grupo religioso cristão que se separou de uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, porque não posso, né? Para não dar proselitismo e nem confusão também pro meu lado. Mas, se você procurar, você vai ver. Eu estou defendendo a questão do sábado, o que é verdade do sábado e o que não é. Então, eles, o Last Chance, que a tradução seria a última oportunidade do mundo, né? Esse ensino, eles defendem equivocadamente uma teoria onde o calendário lunar teria sido estabelecido pelo Criador, né? E o calendário gregoriano pela Igreja Católica, com o objetivo de mudar os tempos e a lei, que eles mostram, né? Para tentar se confirmar uma passagem de Daniel, né? Que fala que virá mudar os tempos e a lei, o que não é de fato verdade, né? Ou seja, é um movimento religioso, né? Verificado no meio do cristianismo atual, lógico, sem qualquer conexão ao judaísmo ou ao samaritanismo. Eles não pertencem a nenhuma corrente judaica, masorética, ortodoxa, haredim, tá entendendo? Ou reforma, a caraíta, nenhuma delas justifica esta farsa sobre esse sábado, Shabat lunar, entendeu? Ou seja, eu tenho provas aqui sobre isso, ou seja, é uma doutrina cristã sem qualquer base escriturística. Ele só supõe alguns textos do Taná, textos, por exemplo, de uma lua nova, outra lua nova, de um sábado, todo sábado, não adorar, toda a carne me adorar. Mas só quando ele fala da lua nova, é de mês a outro mês, de uma semana a outra semana, que todo mundo ia adorar o Eterno. E não que seja um determinado dia. Tipo, por exemplo, se a lua nova cai na segunda-feira, toda segunda durante um mês, toda segunda-feira para eles é um sábado. E o sábado, que é o sábado, já não é mais sábado. Mas nem a contagem deles, a contagem que eles usam, nem sequer faz sentido. Por quê? Uma análise simples com os textos do idioma hebraico, para que as mentiras sejam desmanteladas, é bem mais promovente. Ou seja, é bem mais coerente. O que acontece é que eles afirmam que o Shabat não é o sétimo dia da semana, mas o sétimo dia do calendário lunisolar, proposto por eles, sendo que o primeiro dia do mês, ou seja, a lua nova, e o último dia do mês precedente, caso este tenha tido 30 dias, são considerados não dias.
Eu já vou explicar a vocês. Assim, o sábado seria sempre entre 8, 15, 22 e 29 dias do mês, nesse calendário que eles acreditam que seja assim, né? Ou seja, o Shabat, né? O Shabat poderia ser qualquer dia da semana, baseado no horário da lua nova, de acordo com eles. Só que existem grandes erros nessa teoria. O tempo do Shabat não foi determinado pela lua. Se fosse, teria que ser observado em dia diferente durante o mês e não no sétimo, né, dia de cada semana. Se o sábado for direcionado de acordo com a lua, teríamos um grande problema aí, tá entendendo? Ou seja, aqui tem um texto aqui que fala que o Shabat poderia ser qualquer dia da semana baseado no horário da lua nova, de acordo com o WC. O que eu tento imaginar? Como é que eu guardaria o sábado se ele caísse no domingo? Como é que ficaria? Na cabeça. Mas é o calendário gregoriano, sim, podia ser até calendário juliano ou qualquer outro calendário. Mas o Eterno estabeleceu isso na criação. Tem? Vamos prestar muita atenção sobre isso aqui. Tem algumas observações que eu quero que você veja. A primeira observação é essa aqui, ó. O calendário hebraico. Primeiro que o calendário hebraico é lua solar, lua e sol. Isso é fato, tá em Gênesis 1:14. O que significa que o tempo era medido pela lua nova e a rotação da lua ao redor da Terra. E também do sol, que é a rotação da Terra ao redor do sol. Fato. Um calendário lunar de 12 meses é cerca de 11 dias mais curto que o calendário solar, que é de aproximadamente 365 dias. No mundo antigo, isso era resolvido com um acréscimo de um mês extra, ou seja, um 13º mês. No caso, seria 7 vezes em 19 anos no calendário, né, lunisolar do WC. Na Bíblia, no calendário lunar, ele foi utilizado para fixar o prazo para as festividades, o Pêssar, a festa das cabanas, enfim. Por exemplo, eu tenho aqui o texto de Números capítulo 28, verso 16, que fala por exemplo, 14 dias após a lua nova era o Pêssar, mas não era um dia de guarda. Não. Só o primeiro dia, que era o 14º dia do primeiro mês, né, que era o dia de guarda, mas não era um sábado. Nós chamamos todas as festividades de Shabat, por quê? Porque o primeiro dia é um feriado e no último dia também é um dia de descanso, é um dia de observação, mas não é um dia que o calendário lunar faça isso. O que acontece? Por isso, algumas pessoas argumentam que o Shabat deve ser observado 7 dias após o primeiro dia do mês. Isso não faz o menor sentido, baseado no calendário lunar. O segundo é que o Shabat e a Lua, no princípio do século XX, a conexão entre o sábado e a Lua era proposta e defendida por um bom número de estudiosos. Muitas pessoas faziam isso. Eles rejeitaram a origem bíblica, né, do Shabat. E sugeriram que sua origem estava relacionada a vários dias, que eles chamam de dias satânicos, né, no calendário babilônico, incluindo o dia de lua cheia, durante o qual o povo pagão descansava. Então tinha pessoas que guardavam a lua, o sol e outras coisas bem mais doidas naquela época que, né, eles baseavam-se, né. Tratava-se de uma sequência não composta de 7 dias. Primeiro, sétimo dia, 14º, 19º, 21º e 28º dia do mês. Essa teoria não vingou e foi então que abandonada. Ele viu que não tinha o menor sentido. A terceira hipótese é em Gênesis 1 e o Shabat. A origem do Shabat bíblico está definitivamente conectada com a semana da criação. O Shabat foi instituído pelo Criador 3 dias depois da criação da lua. É só você ver lá em Gênesis capítulo 1, verso 14 e Gênesis 2, verso 2. Não o sétimo dia após o primeiro dia do mês, que no caso é a lua nova. Porque a lua foi feita no 14º dia. Tá entendendo? 14º dia. Aliás, 14º dia, perdão. A lua foi estabelecida no capítulo 1, verso 14. Entendeu? Tá vendo? Estamos falando de sábado lá que acaba embanando. Mas lá no Gênesis 1:14,
né, mostra o quando no quarto dia foi feito, né, a lua, o sol e as estrelas. Se foi feito no quarto dia, tá entendendo? Não daria tempo de ninguém guardar o sábado. Não. Como vou dizer, era funcionar independente do mês. Ou seja, o Shabá funciona independente do mês, né? Em sequência específica de dias desconectados da lua e do sol, mas fundamentando-se tão somente no poder do eterno sobre o tempo. Ou seja, o sábado ele não precisa da lua e do sol, ele já é semanal. A lua só mostra que começou um mês. Tá entendendo? Por exemplo, se hoje fosse o último dia do mês lunar, interferiria na semana? Não, era só simplesmente acabou o mês, mas a semana continua a mesma. Mas no calendário lunar não funciona dessa forma, né? O lugar do sétimo do Shabá relaciona com a passagem de tempo, desde o início da atividade que o Criador criou no planeta Terra até o seu final. Um quarto erro disso aqui é isso aqui. O Shabá e as festas bíblicas, olha só, existe finalmente o descanso sabático, era diferente do descanso requerido durante as festas do Eterno. Você vê isso lá em Levítico capítulo 23, verso 3, que declara que durante o Shabá os israelitas, né, os israelitas não deveriam o quê? Fazer nenhuma obra. Mas durante o tempo das santas convocações, o povo não deveria fazer nenhum trabalho regular. Levítico 23, verso 8, 21, 25, 35 e 36 do mesmo capítulo. É só você ver lá. Mas lá não diz que é uma nova, não fala que é um sábado, só era o primeiro dia da Páscoa e o último dia da Páscoa era para ser guardado. Mas não fala que é um sábado. Não, nunca foi isso. Olha só, em Levítico 23, verso 8, ele indica que havia um tempo de trabalho que era permitido fazer durante as festas e que era proibido durante a Shabá semanal. Embora, creio eu, possa ser uma certa boa intenção dos que se defendem esse sábado lunar aí, o que eles devem fazer? Devem estar atentos para o fato de que estão introduzindo e promovendo involuntariamente, creio eu, o descanso sabático, diferente do descanso sabático bíblico. Ou seja, estão pregando uma doutrina que não é bíblica, então eles estão estudando da forma como eles bem entenderem e não da forma como é realmente para ser. O sábado lunar na prática. Vamos ver aqui, tenta imaginar aqui o sábado lunar na prática. Como é que ficaria? Bom, primeiro que o Eterno criou o Shabá no sétimo dia e a lua no quarto dia. Tá entendendo? O Shabá no sétimo dia, a lua no quarto dia. Segundo o sabatista lunar, a lua nova marca o primeiro dia do mês e que contando 7 dias se chegará a um sábado. Vejamos aqui, por exemplo, o primeiro dia de lua nova, né, de lua mais 7 dias, é igual ao 8, ao oitavo dia, que para eles é um sábado. Tá entendendo? Um dia de lua nova, mais 7 dias, que é no oitavo dia vai dar o quê? Um sábado para eles. Oitavo dia, não é nem o sétimo dia. Agora vamos aqui usar uma espécie de cálculo, vamos usar o teste, este cálculo da criação. Como a gente não sabe que tipo de fase do dia em que a Lua foi criada, vamos nos basear nas 4 fases igual, né? Que igual é a 29,5, né? Cada fase ela tem um período de 7.375 dias. Cada fase tem 7.375 dias entre uma fase e a outra. Olha como é que isso aí. Se 29,5 cada fase ela tem um período de 7.375 dias entre uma fase e a outra. Quando é que você vai guardar o sábado lunar? Nunca. Vamos lá. O quarto dia da primeira fase. O 12º dia, segunda fase. O 18º dia, terceira fase. Tá entendendo? Você tá pegando um raciocínio que nunca ia dar, nunca um sábado. O 25º dia é uma quarta fase. Digamos que uma dessas fases foi lua nova. E vamos acrescentar mais 7 dias para saber que dia vai ser um sábado. Por exemplo, no quarto dia,
da primeira fase, mais 7 dias, vai dar 11. O 11º dia da segunda fase, mais 7 dias, vai dar 18. O 18º dia da terceira fase, mais 7 dias, vai dar 25. O 25º dia da quarta fase, mais 7 dias, aliás, vai dar o quê? Vai dar o dia 2, mas o dia 2, que no caso é o mês de 30 dias. O 25º dia da quarta fase, mais 7 dias, é igual ao dia 3, ou seja, o mês de 29 dias. Quando é mês de 30, é acrescentar 2 dias. Quando é o mês de 29, é acrescentar mais 3 dias, para poder dar o que eles querem. Vejam que usando os mesmos cálculos usados por eles, o Shabat não cai nos dias 8, 15, 22, 29, e sim no dia 11, 18, 25, entendeu? Nunca vão guardar, por quê? Sendo que no 7º dia foi sábado, então o dia 0 teria que ser uma lua nova, pois, contando 0 mais 7 é igual a 8 dias. Como sabemos que não existe o dia 0 e nem a lua, pois a mesma foi criada a partir do 4º dia. Então, se você não sabe que lua que espécie de lua foi criada no 4º dia, como você pode basear a lua nova, justamente, se você não sabe que lá na criação foi criada que fase da lua? Foi cheia, foi nova, minguante? Que fase era? Tá entendendo como a doutrina está errônea? Ou seja, sendo assim, em vez de estar guardando o 7º dia, na verdade estariam guardando o primeiro dia da semana, o domingo, o dia do sol. O resumo de tudo isso, resumo de toda essa história, assim como base na criação, vemos que essa doutrina é antibíblica, herética e leva os incautos a adorar não somente o venerável dia do sol, do Constantino, como também a violar a Torá sagrada. Os sabatistas lunares criaram uma ilusão que absolutamente nega o ciclo de 7 dias do nosso Criador. O ciclo de 7 dias ele foi escolhido pelo Eterno a fim de distinguir, né, uma vez por todo o verdadeiro dia de descanso. Não importa qual calendário é usado, se juliano, gregoriano, chinês, japonês, coreano, não interessa. É o 7º dia normal. O ciclo de 7 dias será o mesmo, né? Será o mesmo, escolhido pelo Eterno. O ciclo de 7 dias lunares será vou dizer, um erro terrível. O que acontece? É que eles criaram uma ilusão que absolutamente nega o ciclo do Criador. Ou seja, estão dizendo que quem errou foi o Criador. E eles estão certos. Eles acham que o Criador errou e eles é que estão certos. Está entendendo? Por quê? Porque se o ciclo de 7 dias será o mesmo, e se deu quase 6.000 anos desde a criação da Terra, então, como é que fica? O rito do Shabat lunar, segundo os sabatistas lunares, funciona da seguinte maneira. A primeira lua nova é o primeiro sábado. De guarda para eles é um sábado. Em seguida, 7 dias depois, um segundo sábado, que é o dia 8º do mês em seguida. O outro sábado, dia 15, então o outro sábado, dia 22, o outro sábado do mês, dia 29. Mas aí, vemos um problema, porque a Lua, ela orbita em torno da Terra em 29,5 dias, ou seja, um ciclo de 7 dias, portanto, não pode ser derivado a partir da Lua, se ela tem 29,5. E aí? Como fica? A Lua faz uma órbita completa ao redor da Terra, uma vez a cada 29,5, e aí o número é bem grandão, né? Por este motivo, não pode ser vinculados, vou dizer, o ciclo de meses, o ciclo de 7 meses, de acordo com eles que querem. Para ser ligado a um ciclo de 7 meses, teria de circular por todo o país no mês passado, de 28 dias. Isto tem o quê? Tem contornado os adeptos do sábado lunar neste fato de que cada sábado começa com o primeiro crescente lunar de um novo mês. Ou seja, eles têm que ver o primeiro crescente visível. O problema é que se passar 3 dias escuros, eles não verem o primeiro crescente visível. Fica como? 3 dias de lua escura, como é que fica? Ah, mas um dia de lua nova, tá, mas se um dia de lua nova ela é escura e ela passa 3 dias escuro, como é que vai saber
que vai ser a semanal? Como é que tu vai saber que aquela lua já passou e que é o primeiro dia da semana? Isso vai estar os 3 escuros. Entendeu? Isto tem contornado os adeptos do sábado lunar neste fato de que cada sábado começa com o primeiro crescente de lua nova. É matemática básica. O número de 29,5 não pode ser dividido por 7 para produzir um número inteiro. É impossível. É improvável você fazer isso para a questão do calendário. O Criador eterno não é um eterno de confusão, mas um todo-poderoso de paz. Né? Seria algo estranho que o Criador desse ordem, né? Nos desse um complexo sistema de descanso semanal que causaria tamanha confusão para ser observado. Falácias e sobre falácias é o que esse povo tem. O WLC, ele apresenta uma série de pressuposições que na verdade são falsas. Logo no início de suas argumentações em favor do sábado lunar, é dito que o primeiro dia da festa dos pães asmos é no 15º dia do mês de Abib, que era um sábado. Eles dizem que era um sábado. O WC afirma que esse era o sábado semanal e a única prova que eles apresentam disso é o argumento de que nesse dia havia uma santa convocação. Só porque era uma santa convocação era um sábado. Não. Ora, esse argumento não tem validade nenhuma, porque havia santa convocação não só no Shabá semanal, mas em todos os Shabás festivos. Assim havia santa convocação também no 7º dia da festa dos pães asmos, está em Levítico 23:8. Na festa das primícias, o Pentecostes, Levítico 23, verso 20 e 21. Na festa das trombetas, o capítulo 23, verso 24 de Levítico. E no Yom Kippur, no capítulo 23, verso 27. E também na festa do Sukkot, tabernáculo, no capítulo 23, verso 34 a 36 de Levítico. Olha só, o que quer dizer com isso? Destes, eles consideram que o 15º dia do primeiro mês e os dias 15 e 22 do 7º mês eram sábados semanais. Baseado em quê? Para sustentar suas pressuposições, dizem ainda que Israel saiu do Egito na noite do 15º dia de Abib, já que consideram que o dia 15 era um sábado. Mas olha o que a Torá diz. Eu vou ler aqui o que a Torá diz em Êxodo 12, verso 41 a 43. É o seguinte: aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Eterno saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Eterno, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Criador, que deve todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Criador a Moshe e a Aharon, que a paz seja com ele. Esta é a mitzvah da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Ou seja, a Torá é clara em dizer que os israelitas nesse mesmo dia. Que dia? Ora, o 15º dia de Abib. Se tivesse saído da noite, já não seria o 15º dia de Abib, mas o 16º dia, já que o novo dia se inicia ao pôr do sol. E que noite é essa? Em que a Torá diz que o Eterno os tirou da terra do Egito. Olha, a noite que se observava o Criador é, portanto, a noite do 15º dia, em que o povo comeu a Páscoa, e não no 16º dia. A Páscoa se inicia no 14º dia, sim, mas quando anoitece é a noite do 15º dia. Tá entendendo? Ou seja, de jeito nenhum, não há como escapar do fato de que os israelitas saíram em sua jornada no 15º dia, e portanto, que esse dia não poderia ser um sábado. Outras provas são acrescentadas que absolutamente não são provas. Por exemplo, o argumento de que o maná cessou no 16º dia de Abib, e que, portanto, o dia anterior seria um sábado semanal, em que o maná não caiu. Qual a lógica do argumento? Nenhuma. Primeiro, o maná cessou no dia 16, porque no 15º dia eles já comeram pães asmos feito com o fruto da terra. Outra prova, retirada também da questão do livro de Esté, que diz que o 15º dia do 15º dia do 12º mês
foi um dia de descanso, o que torna o 8º e o 22º e o 20º dia de descanso também, na visão deles. O que o livro sagrado diz? É que uma parte dos israelitas fez do 14º dia um dia de banquete, de alegria pela vitória sobre seus inimigos, e que os judeus de Susa fizeram isso no 15º dia. Assim, lá em Esther, capítulo 9, verso 20 e 22, diz o seguinte, ó. Mordecai enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, ordenando-lhe que comemorasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos. 2 dias foram instituídos como feriados, e isso não tem nada a ver com o sábado, nada a ver. Ou seja, o calendário hebraico era realmente lunisolar. Mas esse calendário seguiu o ciclo semanal normalmente, e não havia nenhum dia considerado não dia na semana. Você está me entendendo como é que funciona a situação? Não tinha. Eu tenho aqui na minha mão um arquivo, vou mostrar para vocês, que eu provo que tem os arquivos na minha mão. Eu vou ler aqui um argumento deles, olha só, eles têm um argumento muito interessante, que é o seguinte, ó. O mês começava quando a estreita faixa de lua nova era avistada. Ou seja, os meses eram lunares de 29 ou 30 dias. Com isso perfazia apenas 354 dias no ano, ou seja, deixava o ano cerca de 11 dias mais curto, né? A fim de quê? A fim de manter o ano em harmonia com as estações. Um mês adicional era intercalado cada vez que a cevada ainda não estava madura para o persa. Por isso, quando chegava o período da Páscoa, né, quando ele viu que a cevada não estava madura, é porque era chegar aqui o 13º mês, para poder, né, esperar a Páscoa. Assim, meus queridos, é que o calendário lunar era mantido em harmonia com o ano solar, e portanto o calendário era lunisolar. Os sabatistas lunares estão divididos quanto ao que fazer nos dias 30, né? Nos dias 30 de mês e o dia 1º do mês seguinte, que são os dias da festa da Lua Nova para eles. O que acontece? Alguns descansam nesses dias, considerando uma extensão do sábado, dia 29. Outros se abstêm apenas pelas atividades comerciais e empregos remunerando. Mas podem realizar outras tarefas comuns como eles fazem. Então, na última semana do mês, ou seja, no primeiro caso, trabalham 6 dias, descansam 3, em vez de 1. No segundo caso, trabalham 7 ou 8 dias, em vez de 6, antes de descansar num dia. Qualquer dos dois métodos, o mandamento eterno de que se trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia, é sumariamente violado, quebrado, entendeu? Ou seja, o sábado lunar, sobre a ótica das escrituras, toda a teoria deste grupo de pseudo-guardadores do sábado se baseia em 3 afirmações falaciosas que são, eu vou mostrar para vocês aqui quais são essas 3, tá entendendo? Para vocês ficarem bem informados, eu vou ler aqui, eu tenho o material deles aqui. Primeira afirmação: o sábado e o 7º dia caem em 8, 15, 22 e 29 dias do mês lunar. Afirmação essa mentirosa. Por quê? Porque todos os shabatóis festivos foram determinados para certas datas. O Pêssego, no 14º dia do primeiro mês, Levítico 23, 5. A festa do Mazóte, o Pão Sem Fermento, no 14º dia do primeiro mês, Levítico 23, 6. A festa das primícias, ou seja, os primeiros frutos, no 16º dia do primeiro mês, Levítico 23, 10 e 11. A festa de Shavuot, o Pentecostes, 50 dias depois das festas das primícias, Levítico 23, 10 a 11. A festa de Shavuot, de Pentecostes, Levítico 23, 16. A festa do Shofarim, ou Yom Teruah, no primeiro dia do 7º mês, Levítico 23, 24. O Yom Kippur, no 17º mês, Levítico 23, verso 27. A festa de Sukkot, dos tabernáculos, no caso, no 15º dia do 7º mês, Levítico 23, verso 24. O Criador ligou cada Shabat festivo a um dia em particular. Em particular. Se ele quisesse que cada Shabat semanal fosse celebrado 8, 15, 22, 29 dias do mês, então por que não existe um só verso na Torá Sagrada dizendo aos israelitas que o Shabat
deveria ser observado nesses dias? O Shabat semanal seria mais importante que os sábados anuais? Será? A segunda afirmação é que o Criador ordenou 3 classes distintas e separadas de dias que ocorreriam mensalmente: o dia de lua nova, 6 dias de trabalho e o sábado, o 7º dia. Em adição ao 30º dia, que também não é contado como parte dos 6 dias da semana, essa afirmação é verdadeira? Não é. É mentira. Sabe por quê? Porque de acordo com Gênesis capítulo 1 e o Gênesis capítulo 2, verso 3, o Criador criou apenas 2 classes de dia: os 6 dias de trabalho e o Shabá. Os 6 dias de trabalho e o Shabá, só foi essas 2 classes. Isso é confirmado nas 10 palavras em Shemot, em Êxodo, capítulo 20, e em Devarim, capítulo 5. No capítulo 20, verso 9 e 10 de Êxodo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o chamado eterno, teu Criador, não farás nenhuma obra. Na Torá, no entanto, a celebração do Rosh Chodesh, ou Lua Nova, não é mencionado até o tempo do profeta, de Moisés, que a paz seja com ele. Aqui no livro de Números, capítulo 28, verso 14, a única legislação concernente à Lua Nova, no Taná hebraico, está na prescrição de uma oferta queimada no livro de Números, capítulo 28, verso 14. Enquanto que lá no Taná, no livro de Amós, capítulo 8, verso 5, parece indicar que nenhum trabalho deveria ser feito no dia de Rosh Chodesh. Outros textos mostram que ele não era um dia de descanso. Não era. Por exemplo, Israel deixou o Egito no dia 1º no dia 1º do mês, ou seja, lá em Números, capítulo 33, verso 3, foi dito pelo profeta Moshe para edificar o tabernáculo no 1º dia do mês, em Êxodo 35, verso 2. Você está começando a entender meu raciocínio? Ou seja, aqui também fala o seguinte, que Esdras começou sua jornada para Jerusalém no 1º dia do mês, em Esdras capítulo 7, verso 9. Eu vou ler aqui um texto de Levítico, no capítulo 23, verso 15 e 16. Por quê? E tem mais. As semanas no Taná hebraico eram um ciclo contínuo, sem interrupções pela nuvem. Isto é mostrado em Levítico 23, verso 15 e 16, que diz: contarei para vós outros, desde o dia imediato ao Shabá, desde o dia em que trouxeste o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. 7 semanas inteiras serão até o dia imediato ao 7º sábado. Contarei 50 dias. Então trarei nova oferta de manjar ao Criador. Ou seja, 7 sábados são 49 e o dia depois do último Shabá é o 50º dia. Isso só pode ocorrer se a semana for contada como ciclos ininterruptos de 7 dias. Isso é confirmado pela linha de tempo do dilúvio. Lá em Gênesis 7, 24, de acordo com Gênesis 7, 24, fala o seguinte: as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Ou seja, começou a chover no ano 600 da vida de Noé, e aos 17 do 2º mês, de acordo com Gênesis 7, 11. A arca descansou no Monte Ararat, 5 meses mais tarde, no dia 17 do 7º mês. Isso está em Gênesis 8, verso 4. Entendeu? 8, verso 4. Esta é uma clara evidência que o mês bíblico, mais tarde, no dia 17 do 5º mês, era sem interrupção. Ou seja, por dias de lua nova. Ou seja, esta é uma clara evidência que o mês bíblico tem 30 dias. Portanto, 150 dias são 5 meses. São 5 meses. Sem interrupção, né, dos dias da lua nova. A terceira afirmação que eu tenho aqui é que os judeus foram forçados a desistir de seu calendário lunar e aceitar o calendário pagão romano. Será que isso é uma afirmação correta? É mais uma afirmação mentirosa. Não foi assim. Vestígios de 7 dias semanais podem ser encontrados entre as as primeiras civilizações do Oriente Médio. Os astrólogos da Mesopotâmia, eles designavam um dia para cada dos 7 dias, um dia para cada dos 7 mais proeminentes dos objetos do céu: o Sol, a Lua e os 5 maiores planetas visíveis ao olho nu. Os israelitas sempre ativeram-se
dos 7 dias semanais, como indicado claramente em Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 1, o capítulo 1 e capítulo 2, verso 3, e Levítico 23, 15 e 16. Outras nações tinham semanas diferentes, durações. Por exemplo, o calendário romano de 8 dias foi mudado para o calendário de 7 dias, ainda no período imperial, não no tempo de Constantino. Agora, se os judeus foram forçados a desistir de seu sábado do calendário lunar, em troca, adotaram o calendário pagão juliano, nos dias posteriores, anos 70, data da conjunção, ou desde o tempo do Constantino, deveria haver enorme quantidade de evidências hoje de que essa mudança tivesse ocorrido, porém nada nos é apresentado, não existe nada que faça sobre isso. Nós, israelitas, sempre fomos muito persistentes e fiéis na observação de Shabat. Se eles acreditam que o Eterno estivesse dado a eles o sábado lunar, eles não desistiriam sem uma grande batalha. Iriam até o fim. Havia escritos relatando em algum lugar da história sobre a resistência dos judeus da mudança do seu método de guardar o sábado, porém não existe nada que fale sobre isso, não existe nada que mostre que aquela lua nova é um dia sagrado de se guardar. Como os israelitas se espalharam por muitas nações do mundo, seria necessário um exército de missionários indo a toda parte para convencer e reforçar a mudança de sua maneira de guardar o Shabat do método lunar para o ciclo semanal. Então, isso é praticamente impossível. Ou seja, finalizando o que eu quero dizer aqui, é que deveria haver grupos de israelitas pelo mundo afora para que isso chegasse a mudar. Mas exatamente o oposto é que é verdadeiro. Né? A história absolutamente nega de que alguma coisa como essa tenha ocorrido. Não existe, põe na sua cabeça, não existe que ordenaram a mudança do ciclo lunar para o sábado semanal. E os israelitas hoje, em torno do mundo, guardam o Shabat no 7º dia semanal, como o Eterno mandou lá na criação. Quanto diferenças surgem entre os grupos judaicos? Existe sempre uma brecha, como alguns crendo de maneira e outros crendo de outra maneira, como uma mudança tão confiante entre grupos judaicos. Mas não é sobre a teoria do sábado lunar, é a divisão entre os judeus maçonetes, ortodoxos, caraítas, norte-serim, que era principalmente sobre o modo de calcular o dia de festa, tradições e costumes, como nunca sobre a celebração do Shabat. Conclusão, meus irmãos, a conclusão disso aqui é essa. Vou ler aqui uma coisa para vocês. Os pseudos guardadores do sábado lunar afirmam que o calendário lunisolar é verdadeiro calendário bíblico, no qual o sábado cai sempre 8, 15, 22, 29 dias do mês. Além do mais, a lua nova e o 30º dia do mês não são contados como parte da semana. Não, porque já que o mês só tem 29, 30 dias, como que eles vão fazer no dia 30? E aí? O que vão fazer no dia 30? Vão esperar só o mês acabar? O que acontece? Eles ainda afirmam que os judeus, que os israelitas, sob o Império Romano, foram forçados a abandonar o calendário do Criador, né? E a aceitar o calendário juliano com o seu contínuo ciclo de 7 dias semanais. Tudo isso é uma baita de uma mentira. É assim conclui-se que todos os argumentos sabatistas lunares se reduzem a nada. Se o Criador conectou o Shabat ao calendário lunar, como ele fez com as festas, ou se ele estabeleceu um ciclo semanal na criação para o Shabat e o preservou até os dias. Não existe evidência conclusiva das Escrituras que apontam para o Shabat ser conectado com a lua. Ao contrário, o livro sagrado declara, mostrando que a semana tem um ciclo decorrente de 7 dias, terminando no Shabat. Isto é apoiado pelas afirmações do Taná, pela Torá Sagrada e pela história também. Ou seja, isso, meus irmãos, é um aviso para que ninguém se envolva com essas mentiras, porque o Shabat lunar, meus queridos amigos, ele não existe. O dia de lua nova não tem dia para guardar nem nada. Então é o seguinte, quando você vê que alguém vai te dizer, eu guardo o sábado lua nova, então, olha, eles chega um pouquinho perto aqui para mim, aqui, ó. Eles estão mentindo, eles estão te enganando. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te dê uma boa semana, um final de semana maravilhoso, um Shabat na paz eterna, para a gente continuar mostrando mais uma outra doutrina, porque essa o Eterno já derrubou.
Shalom.